Meu Deus! Meu Deus! Muito chato! Não aguento mais! E aí pessoal, meu nome é Onze e hoje trago para vocês um vídeo do quadro Detalhadamente Chato. Nesse vídeo gastarei mais algumas das fichas que tenham para essa pegada de coisas não percebidas durante a jogatina. Sejam elas pontos que descobri durante minhas explorações, ou mesmo coisas que li em algum lugar e que valem a pena serem compartilhadas. Como não é todo mundo que tem a possibilidade de gastar horas batendo pernas pelo mapa, observando detalhes e nuances das coisas, acho que esse quadro faz um bom serviço em compartilhar essas informações. Afinal, quantos de vocês já trombaram com esse NPC de gaita tocando jazz pela cidade? Ele é um dos mais difíceis de encontrar, se não o mais difícil, já que passei faz tempo das 1000 horas de jogatina e até agora só devo ter visto uns 3 no máximo. Sendo que em todas as vezes pensei o que disse no último vídeo desse quadro, sobre o trampo que a Massive Ubisoft teve para fazer algo do tipo no jogo, que será notado por bem poucas pessoas. Coisas tão pequenas que às vezes mesmo eu, que sou detalhista ao extremo, acho complicado perceber, e quando ouço algo a respeito em algum lugar, corro aqui no mapa para ver se é verdade. E quando eu falo pequeno, não estou exagerando não. Afinal, vocês estão vendo alguma coisa demais no gameplay aí? Eu também nunca vi nada, até alguém comentar no Reddit. Tá certo que o comentário que me motivou a vir aqui partiu de um residente da cidade, que ficou surpreso ao perceber isso, pois o excesso de detalhes são tantos que não pouparam nem os QR Codes das placas do tipo Zona Azul. Aliás, não é só essas placas. Afinal, até placas com informações turísticas, como por exemplo essa aqui no meio da missão da Ilha Roosevelt, segue a mesma linha. Sendo que a parte mais complicada disso aí, que me faz coçar a cabeça é que... Tcharam! Eles realmente funcionam. Mas ao invés de te direcionarem para informações turísticas, uma maneira de pagar o estacionamento, eles te direcionam para buscas no Google da palavra Division, ou mesmo para um dos trailers de lançamento do jogo lá da época da E3 de 2018. Vai me dizer se de tão fútil isso praticamente não é algo imperceptível. Sem contar que é um outro belo exemplo de inúmeras horas de trabalho gastas por desenhistas, designers e programadores que 99% das pessoas nem repararão. E dentre esse 99% às vezes me incluo, pois como já disse, por vezes só fui perceber algo após ler no Reddit algum entusiasta compartilhando experiências. Coisa que para alguns podem parecer bobeira, mas para os que gostam de imergir na história e na ambientação fazem a total diferença. E os exemplos não param por aí. Afinal, não é só detalhes perdidos no mapa, ou sem relação com nada, que pretendo mostrar nesse vídeo. Tem também coisas na mesma pegada que usam para explicar pequenos pedaços da história, como por exemplo esse posto de controle. Lembram dele? O tal Hotel Sem Esperança, ou em inglês, No Hope Hotel. Se sim, vocês sabem por que ele tem esse nome? Não? Então vamos lá verificar. Saiba que tudo se resume ao simples posicionamento do seu boneco. Algo que supõe existir em vários locais do jogo e poucas pessoas, salvo os desenhistas, designers e programadores, devem saber. Antes de eu explicar qualquer coisa, pera um pouquinho. Vou perder um tempinho aqui dando mantimentos para o oficial do posto de controle para ganhar um pouquinho de XP. Pronto, bora. Chegando na frente do hotel, vejam essas palavras em inglês. A primeira que significa direitos. A segunda significa esperança. A terceira, UN, é o acrônimo que usam em inglês para a ONU, ou melhor, Organização das Nações Unidas. E a última palavra significa realidade. Isso faz algum sentido nessa ordem? Na realidade não, pelo menos para mim. Mas se você vir aqui desse lado e olhar para lá de novo, tudo muda de figura, e você pode até deduzir o que aconteceu por aqui. O vandalismo dos herdeiros transformou essas palavras de boas-vindas em sem direitos, sem esperança e sem unidade. Em resumo, os antigos residentes desse local, por não quererem cooperar, devem ter tudo ido pro saco, igual o povo do castelo. Os próximos pontos seriam itens que pretendia abordar no vídeo que fiz umas semanas atrás para o quadro futuro do jogo, onde mostrei pontos da história relacionando-os com as DLCs e um possível local de uma futura missão. Naquela ocasião, não era só aquilo que tinha para mostrar daquele lado do rio, mas como esses pontos não têm nada a ver com o objetivo do quadro, acabei não usando o material. Ao acessar o megamapa, dê um zoom para trás e abaixe a câmera do mesmo até chegar na visão mais plana possível. Se você olhar com cuidado, perceberá que ao redor do mapa existe um círculo que é dividido de 15 em 15 graus, para te ajudar na localização. Assim, se você verificar o que está entre os graus 225 e 240, perceberá que há algo no horizonte. Não é estranho? Ou você ainda não conseguiu perceber?
Olha de novo. Bem ali no fundo, do lado direito. Tá vendo? Pera aí. Tá meio borrado devido à distância, mas isso é fácil de resolver com o editor de vídeo. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Pronto? Viram? E antes que vocês perguntem, quando descobri isso não tinha a mínima ideia do que seria. Inclusive em um bate-papo com o PCT, pedi a ajuda dele para identificar o que encontrei ao acaso. Inicialmente pensei que fosse o cenário do tutorial que está rolando aí na tela. Assim, por eu já ter os 4 bonecos criados, pedi para o PCT me ajudar com um dos slots que ele não usou. Pois aqueles pontos parecem uma pequena vila com um amontoado de casas. Mas para nossa surpresa, não dá para acessar a função Megamapa durante o tutorial e tentar verificar onde se localiza aquele cenário. Dessa maneira, nem comparar esse, que é o único local que você esteve no jogo que é fora do Megamapa, rola comparar com essas ruínas aí no fundo da tela. Então, por enquanto é isso mesmo. Daqui mais alguns minutos desvenda esse mistério. De qualquer maneira, deixo claro que ao usar uma visão diferente da padrão no Megamapa, é possível encontrar o resto de algum cenário que foi construído para o jogo. E acho difícil você ter ouvido falar em algum outro canal a respeito dessa minha descoberta, já que nem o Reddit tem qualquer informação relacionada. Assim posso falar que o título desse vídeo não é à toa, e muita coisa dos 3 vídeos que fiz nessa pegada, contando com esse daqui, devem ter soado como novidade para vocês, certo? Tá certo que depois que você descobre a pegada dos QR Codes, começa a percebê-los em tudo quanto é lugar. Mas apesar do que você está vendo na tela, não pretendo voltar a falar deles. Gostaria de aproveitar o momento para perder mais um tempinho falando de easter eggs. Não aqueles feitos para cinéfilos, tipo do Homem-Aranha ou do X-Men que mostrei em outro vídeo, mas sim os que consideram bem mais legais e feitos pelos próprios desenvolvedores como uma piada interna. Coisas como, por exemplo, este food truck vermelho que você encontra espalhado pela cidade, onde ele se tornou uma homenagem ao estúdio que faz o PVP do jogo. Não somente pelo churrasco típico defumado da Carolina do Norte que ele vende, mas sim por estar claramente escrito Red Storm no cardápio em sua lateral. Além disso, também tem outro exemplo, onde zoaram com o antigo apresentador do estado do jogo, o Yannick. Tá certo que já faz uns 2 anos que ele não apresenta mais o programa e aparece apenas como convidado, mas isso se explica porque desde então ele já foi promovido e hoje se tornou uma espécie de diretor criativo da franquia. E como assim zoaram com o cara? Bem, criaram na cara larga esse personagem aí no subterrâneo, chamado Yannick o Barbudo, que além de se vestir como ele, reparem no boné e camisa com gola alta, também joga igualzinho ele, usando builds de habilidade. Sem contar que na tela do pós-mortem, ainda zoaram com o nome do squad dele, que seria o tal time Baguette, já que o cara é francês. Mas de todos esses easter eggs, o que mais me empolgou foi algo que a Massive Ubisoft fez para brincar com a comunidade, o tal carro Pulse. Ou você não conhece a história? Colocarei na tela uma entrevista onde o diretor explica o fato. The fun stuff that I think we're looking into doing. You know the Pulse car. Every time we launch a screenshot of the game with a police car, the door slightly open. The Pulse. Yeah. The Pulse car. Yeah. Pulse. Well, I really want to put an actual Pulse car in the game, but a single one. Just one. Just one All right. on the map. All right. First people to person find who out. finds that, we send them some swag. All right. Like your hat. That would be fantastic. That would be really cool. Because, I mean, I wonder what we could track, like the first person to do like a hood slide on it, or the first person to close the door, or something. We'd have to find a way to verify Track it. the timing, but I'd love to do stuff like that. Little Easter eggs that we do from time to time. Otherwise... Em resumo, os caras ficaram de saco cheio de tanta zoação chamando-os de analfabeto. Assim, acabaram entrando na brincadeira com a comunidade também. Após essa entrevista, que rolou 2 dias antes do lançamento do jogo, em março de 2019, o pessoal resolveu levar adiante o plano. Afinal, não rola só ser zoado, tem que zoar também. Passado uns 5 meses, com o carro já adicionado no jogo, o tal diretor resolveu no Twitter cutucar a comunidade, lembrando todos da história, dizendo que os tais brindes ainda seriam dados para quem o encontrasse. Bastou essa mensagem em umas horinhas para os insanos que adoram explorar o mapa como eu encontrar isso aí que vocês estão vendo na tela. Quem ganhou foi um alemão, que trampa como segurança particular em Berlim. Nem vou falar muito a respeito, pois na época rolou um mó enrosco, pois o companheiro de jogatina do cara que estava com ele no dia, companheiro entre aspas, tentou roubar os créditos do cidadão, que foi quem achou a bagaça. A Pata Negra invadiu o Museu de História Americana e achamos que estão tentando estabelecer um posto avançado. Isso não pode acontecer. Mas deixando de lado essas intrigas, já que isso não agrega em nada no conteúdo do vídeo, vamos continuar mergulhando cada vez mais nos detalhes. Reforço aí o mergulhar, pois o próximo ponto de tão pequeno deveria ser adicionado no hall da fama dos paranoicos. São por coisas como essa que acredito piamente que esse jogo demorou mais de 2 anos para ser desenvolvido. Inclusive foi por conta desse tipo de detalhe que alguns dias atrás legendei um vídeo oficial da Ubisoft.
Ele resume bem o esforço dos caras em tornar a ambientação a mais real possível. Tá certo que há um ano atrás trouxe o mesmo assunto em um dos meus vídeos, mas aquilo lá não foi suficiente para evidenciar esse realismo exagerado. E exagero não é maneira de dizer. O que me refiro está aqui no Memorial Lincoln. Algum de vocês já perdeu tempo lendo o que está escrito nas paredes? Mesmo que tenham lido, acho impossível terem percebido esse minúsculo detalhe. A não ser que você seja um amante da história americana ou já tenha vivido em Washington. Por que falo isso? Ok. Veja esse riscozinho embaixo da palavra futuro em inglês. E antes que você ache que isso é um problema de resolução do meu PS4, já que a plataforma da Sony é conhecida por apresentar a pior resolução do jogo, saiba que isso é um erro real no monumento, que rolou em 1922, quando ele estava sendo esculpido. Algum pedreiro distraído, no momento que estava talhando um dos discursos de posse do Lincoln no granito, escreveu futuro com a letra E no lugar da letra F. Um erro pequeno em um monumento que vale milhões de dólares e que foi corrigido pouco após a inauguração, com uma argamassa safada que parece até problema de resolução no jogo. Que doideira, né? Agora vocês devem ter entendido porque disse que o realismo é exagerado. Aproveitando o local, vamos para o ponto principal e que me gerou mais trabalho para fazer esse vídeo. Como o nome do próprio quadro diz, a ideia dele é mergulhar o máximo possível nos detalhes, onde em alguns momentos trago coisas que de tão específicas parecerão papo de nerd. Isso define bem esse ponto que se relaciona à fotografia. Dessa maneira, para que entendam o contexto, esse é um recurso que a Massive trouxe para o novo engine usado no jogo, algo que comentei em um vídeo anterior e que somente depois de muito tempo explorando o mapa identifiquei um belo exemplo de como é usado. Isso, diga-se de passagem, graças à ajuda do pessoal do Reddit. Em tela está rolando um gameplay, onde tirei várias fotografias dentro do jogo, escolhendo especificamente pontos marcantes de Washington, no intuito de ser mais fácil demonstrar esse recurso. Muita gente não percebe, mas acaba usando esse recurso na sua vida cotidiana. Afinal, é uma maneira simples de organizar as fotos da sua biblioteca digital, desde que você tenha os devidos cuidados. Reforço cuidados, pois existe um quilo de doidos na internet que usam esse tipo de informação para perseguir pessoas. De qualquer maneira, foi algo muito legal ter usado isso no jogo, ou melhor, na nova versão do seu motor gráfico. Um recurso que poucos perceberão, mas que deu um outro patamar ao realismo da jogatina. Em resumo, tem a ver com a importação de dados de GPS, os tais dados GIS e LiDAR, que aquele diretor criativo, aquele que parece um estivador, comentou ao falar que isso tornaria o jogo o mais realista do portfólio de todo o Ubisoft. E o que ele tem a ver com fotos? A maneira mais fácil de explicar é falando dessa galera doidona conhecida na gringa por stalkers, que procuram nas fotos postadas por suas vítimas uns parâmetros chamados metadados. Estes que por sua vez são informações que podem ser gravados de forma automática em cada foto pelos smartphones ou as câmeras fotográficas digitais. Dentre esse conjunto de parâmetros, como você pode ver na tela, um deles informa as coordenadas GPS aproximadas do local onde a foto foi tirada. Vejam isso nessa foto aqui que tirei na BGS quando fui jogar a demo. Percebam que bastou procurar um site que traduz coordenadas em localizações reais no Google Maps, que magicamente descubro que essa foto foi tirada na região norte de São Paulo, em um local chamado Expo Center Norte, que é onde normalmente rola essa feira por aqui. Assim você já deve imaginar como a Massive Ubisoft transportou esse recurso para o jogo dentro do modo foto. Se a ficha não caiu, a galera quis ser realista ao extremo, e por isso qualquer imagem capturada dentro do jogo através desse modo de fotos, igual faria qualquer câmera digital ou smartphone, possuem parâmetros nas fotos com as coordenadas do local, como se o seu boneco estivesse mesmo no mundo real. Por conta disso, ao submeter ao site Geotag as 5 fotos que tirei dentro do jogo de pontos turísticos, ele automaticamente nos deixa para trás aqui no Brasil para sinalizar que todas elas foram tiradas na cidade de Washington. Que viagem! Justamente por conta disso, se algum dia você quiser saber onde fica, ou mesmo como seria na vida real qualquer local retratado pelo jogo, basta tirar uma foto através desse modo e acessá-la em um computador inspecionando suas coordenadas. Mas por outro lado, nem tudo são flores. Esse qualquer lugar que comentei, infelizmente só vale para o mapa principal, e aqui podemos facilmente fazer uma crítica ao que nos foi prometido lá atrás quanto ao jogo. At E3, we went up and we said, our commitment to our player base is to provide a whole year worth of free content. At least 3 episodes of a map extension, narrative content, new main missions, new modes, new maps. But every single episode will be packed with activities, rewards, gear, and weapons for our entire community. Isso nunca existiu. Pensei bastante sobre isso umas semanas atrás enquanto fazia um outro vídeo, pois sejam as incursões do jogo 1, as 3 áreas adicionais surgidas no patch 1.6, que ficou conhecida como DZ Norte, ou até mesmo o bairro Westside Pier no mundo aberto do patch 1.8. Nada que veio nesse jogo após o TO2 foi expansão do mapa, mas sim novos mapas.
diferente de tudo no jogo 1, onde acessávamos os locais simplesmente andando. E não afirmo isso devido a algo óbvio como são as telas de carregamento que rolam antes de cada missão, mas sim pelo fato de, ao acionar o modo foto para fazer o que mostrei aqui em qualquer uma das missões que vocês acessam via helicóptero e se encontram liberadas no momento, como a Faculdade Kennedy, o Zoológico, o Carvalho Branco, a rede no aeroporto Washington ou até mesmo o Pentágono, todas elas não te darão coordenadas, ou seja, não fazem parte do mapeamento inicial feito pela Massive Ubisoft para fazer o jogo. Assim, o realismo desses locais não é lá tão exagerado quanto o restante do mundo aberto. O melhor exemplo disso é o próprio Pentágono, onde colocaram, sei lá se foi propositalmente ou por um erro abissal, no lado errado do rio Potomac, sem contar o aeroporto nacional, que está em um local diferente de onde ele está, parece ser até uma outra ilha. E essa falta de zelo não parou por aí. Mesmo sendo missões em ambientes fechados como prédios, galpões ou no subsolo, diferente de tudo que veio até a Bacia das Marés no TU2, todas as tarefas confidenciais sofrem do mesmo problema e as benditas telas de carregamento. Em suma, peço desculpas pelo palavreado, mas expansão do mapa, meu ovo! Sem contar que os erros não param por aí. Lembram daqueles pontinhos perdidos no mapa que comentei antes? Pedi para o PCT tirar umas fotos por lá e me mandar. A surpresa foi quase zero ao constatar que aquela vilinha realmente seriam aqueles pontinhos. Segundo o site Geotag, tanto a localização dos pontinhos quanto da vila são a noroeste de Washington, bem no meio da cidade de Arlington. Fazer sentido até faz, afinal de lá para o local mostrado na introdução do jogo, aquela cena no cemitério Arlington. Seria um pulo, rolaria de boa e ir a pé até lá. Até um background legal para apoiar essa tese existe. Afinal, Washington, como já mostrei em outro vídeo, é mais ou menos como a nossa cidade de Brasília, um distrito enclausurado, no caso de DC, entre dois estados, Virgínia e Maryland. Como existem muitas cidades grandes de ambos estados bem próximas, esse tipo de deslocamento para a capital, igual que seu boneco faz, é normal. O próprio jogo reforça essa visão com informações geográficas da cidade, como por exemplo essa tela de carregamento, que fala que por lá moram menos de 600 mil pessoas, mas ao longo do dia a população passa de 1 milhão. Algo fácil de ser constatado com uma breve consulta nas ruas do jogo. Lá você percebe que a maioria das placas de carro são de Washington, mas existem muitas outras dos estados de Virgínia e de Maryland, que explicaria facilmente essa diferença de número entre pessoas pela manhã e pela noite. Mas agora, após saber todos esses fatos, você talvez se pergunte por que antes afirmei que isso é um erro. Deixarei o diretor narrativo do jogo explicar o fato no meu lugar, já que no último estado do jogo ele falou onde ficaria aquela vilinha. So it's around 7 months, which is, I mean, in the apocalypse, that's a very long time. A lot of stuff can happen. But you start off in this smaller settlement somewhere on the coast, and you get the distress call to go to DC after the division network goes down. So all of your skills and equipment just stops working, and you got to go to DC to fix things. All right. So Um assentamento civil em algum lugar da costa? Ok. Afinal, o PCT tirou essas fotos retratando uma enseada do lado de fora da casa do qual nosso boneco sai. Ou até mesmo, se vocês lembrarem, no final do tutorial, rola uma cena com um daqueles hovercraft gigantes dos Pata Negra se aproximando. Beleza, fechou então. Tudo entendido, né? Não! Nem fudendo que é isso. Vejam aqui no mapa que essas coordenadas na Virgínia ficam no meio de terra firme. Nem um córrego meia-bomba próximo daqui temos para brincar com um barquinho de papel. Imagina com aquele trombolho do tamanho de um navio de guerra. Em suma, segue aí outra comida de bola dos caras. Como disse anteriormente no vídeo, tenho certeza que demoraram mais de 2 anos para fazer esse jogo, mas essas áreas novas no mapa não tiveram nem metade da atenção de tudo que nos foi disponibilizado até o TU2. Eis algo bem difícil de qualquer pessoa que está vendo esse vídeo ter conhecimento, mesmo sendo um veterano do jogo. Afinal, isso é algo tão específico e tão nerd que mesmo nos canais do jogo aqui no YouTube você não vai encontrar nada a respeito. E assim espero que o esforço que tive com toda essa validação do mapa tenha agregado em algo na sua jogatina. Já que há pouco falamos da galera doidona conhecida na gringa por Stalker, aproveitarei a oportunidade e vamos falar sobre os caçadores. Mais precisamente, os que a galera da comunidade chama de Stalker, já que ele fica apenas se espreitando ao longe e foge no primeiro sinal de combate. Acredito que todos já devem ter encontrado com um desses, pois pelo menos para mim é bem frequente do nada o HUD começar a apresentar interferência em locais que não tem nada a ver com os caçadores que dropam as máscaras. Aliás, aproveitando a deixa, vale compartilhar com vocês um post que estou acompanhando no Reddit e trocando mensagem com o pessoal desde a semana passada. Apesar de achar que é uma boa possibilidade deles estarem errados, veja aqui o que descobriram no subsolo da Casa Branca. Algum cidadão reparou que a parede de máscaras mudou desde o lançamento do jogo se comparada com a versão atual. Claramente o painel recebeu uma expansão.
o que nos possibilitaria ter até umas 4 máscaras vindo por aí. Isso combina com o comentário do pai, entre aspas, dos caçadores, que confirmou que em breve teremos mais alguns no jogo. Someone's asking about the hunters. About, is it just lore and masks, or we're going to have a chance to experience hunter AI? I know that was kind of your thing in Division 1, and obviously the hunters are your babies, weird babies. But they are. Yeah. Will we see more of that kind of hunter stuff in the future, or maybe not in episode 3 in the future? Okay. You got anything? You know what? Whatever. There will be more hunters in the future. I'll just. I wasn't gonna say anything. We are just making I balls was- for drama, you know? I was just gonna say no. I don't want to. Like, we can't talk about that right now. But you know what? Screw it. Why don't you just do a dramatic chipmunk show, just like, We're gonna have more hunters in the future. And I'm into it. and an update that's coming after episode 3. Cool, I like it. Thank you. No que vale o painel, a minha impressão é que isso pode ser um simples ajuste na textura da parede. Algo para que ela fique homogênea inclusive atrás do hack que deveria existir ali. Ressalto deveria porque sei lá como a pessoa conseguiu remover da imagem o tal hack, já que inclusive meu personagem de nível mais baixo que esse aí de nível 3 tem o bendito na parede. Mas como tudo isso são palpites, sem muita base técnica, nem vale se aprofundar no assunto. Voltemos aos caçadores que ficam nos espreitando. Você sabia que o respawn dele é igual ao de qualquer NPC? Tipo, ele sai de alguma portinha e vai para o lugar onde te espreita? Não? Apesar disso não parecer, esta é uma informação bem importante caso você queira matar um deles, pois eles desaparecem no primeiro sinal de ameaça, e essa pista te possibilita uma carta na manga para matar um dos NPCs mais complicados do jogo. Como isso? Bem, sabendo que a grande maioria só aparece à noite, e tendo conhecimento de alguns dos locais onde isso rola com mais frequência, basta esperar o anoitecer nesses mesmos lugares e tentar derrubá-los, como estou tentando aí no vídeo. Não consegui ambas as vezes, pois foi na visão de tentar derrubá-los na bala. E como podem ver, mesmo a build que uso possuindo quase 108% de dano de arma, ela não adianta. Tá certo que essa build mal tem dano elite, mas acho que ela só seria efetiva contra o bicho se tudo estivesse no talo, e eu acertasse apenas headshots, que diga-se de passagem, é uma tarefa herculana para pessoas como eu que jogam no console com controle. Assim, a única maneira viável de matar esses infelizes é usando as especializações. Mas dentre elas, não faça como eu, perdendo tempo tentando com sobrevivencialista ou qualquer outra. Parta direto para a granadeira, ou mesmo a ponto .50. São mais efetivas em dar hit kill. Civis em perigo. Dessa maneira, basta coletar algumas munições especiais, ir ao encontro das localizações conhecidas do Filho de Deus, equipar a granadeira, se posicionar em algum lugar que ele não te veja. Pronto. Hora dos booms! E de dizer tchau para o cidadão, e um olá para a porcaria que normalmente dropa ao matar os stalkers. Ok, já falei demais. Assim deixarei alguns outros pontos para o meu próximo vídeo, sendo que até lá com certeza aparecerá mais coisas legais no Reddit, ou até mesmo novas descobertas minhas. Dessa maneira, espero eu ter até um material mais rico que esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou!